Oi, gente! O papo hoje é sério, a gente vai falar sobre depressão. Vamos falar um pouco sobre como a gente se sente quando descobre que tem que tomar remédio, que precisa de fazer terapia, sobre como é tudo isso na nossa vida. Eu vou dar o meu exemplo pessoal e eu espero incentivar você a procurar ajuda. Eu também vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu na fazenda e dar minha opinião. Se tu não sabe o que aconteceu, a Valentina é uma participante que sofre de depressão pós-parto. O filho dela, se eu não me engano, já está com uns 3 anos, mas mesmo assim ela necessita de uma medicação 3 vezes ao dia. E por muitas vezes já foi questionado, nas costas dela, óbvio, pelo Gui Araújo, participante Gui Araújo, vulgo boca de merda. E só que dessa vez ele foi longe demais. Dessa vez ele expôs ela, dessa vez ele quis usar essa questão dela pra menosprezar ela, pra calar ela. E eu achei isso um absurdo e eu tenho certeza que muita gente que também necessita de remédio achou a mesma coisa. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Vamos lá! Bom, gente, antes da pandemia, os números de depressão já eram alarmantes. Pensa que depressão não é apenas aquela pessoa que tenta se matar. Também é aquela pessoa que vive triste no mundinho dela, que tem apatia, culpa, desesperança, mudança de humor, perda de interesse pelas atividades, por exemplo, pela faculdade, pelo trabalho, por aquelas atividades que costumavam dar prazer para a pessoa perde o interesse, larga de mão. E acaba preferindo ficar sozinha, se sente um lixo. É o sofrimento emocional. Isso é a depressão. A ansiedade é outra coisa que tem tomado conta desse nosso universo humanístico. É muito difícil, principalmente na faixa dos 20 aos 30 anos. Por que isso, gente? Porque nessa faixa a gente deve resolver tanta coisa na nossa vida, a gente tem que se formar, tem que conseguir um bom emprego, tem que arrumar um companheiro, ser feliz, tem que dar tempo de ser feliz, tem que comprar uma casa, tem que comprar um carro, tem que fazer um monte de viagem. E é uma loucura essa cobrança externa que existe na nossa vida. Nesses 10 anos, se a gente não fizer isso, se a gente chegar aos 30 e não ter se formado, tem toda aquela cobrança da família, cobrança dos pais, dos primos, aquela comparação, sem falar nas redes sociais. As redes sociais é um gatilho enorme para quem sofre de depressão, para quem tem aquela ansiedade. Essa ansiedade que eu tô falando de não ter conquistado as coisas que acha que deveria conquistar nesse prazo, porque nas redes sociais todo mundo só mostra o seu melhor lado. A vida perfeita, o relacionamento perfeito. Tem muita gente que olha pra dentro de si e pensa, meu Deus, eu não tenho esse relacionamento, eu não tenho essa vida, eu tenho a mesma idade que aquela pessoa, eu não tenho nem metade do que ela tem. E aí acaba gerando um gatilho, uma ansiedade, e isso acaba se transformando numa depressão. Bom, tudo isso que eu falei já está acontecendo há um bom tempo, mas nos últimos 2 anos foi diferente. Foi muito mais difícil por causa do Covid. São tempos extremamente conturbados. Nada mais é como antes. A nossa rotina mudou, os nossos amigos mudaram, a nossa forma de se relacionar mudou. A gente perdeu muita gente, a gente perdeu gente que a gente não imaginava. A gente perdeu o Paulo Gustavo, que era uma alegria constante e que parecia que era nosso primo. Do jeito que ele preenchia a nossa TV, a nossa casa, a nossa vida, parecia que era nosso primo. Eu ainda não acredito que o Paulo Gustavo morreu. Mas dentro da gente, pelo menos dentro de mim, ele tá constante. Ele me ensinou a gostar de humor. Ele tirou muita gente da depressão. E a gente perdeu ele. Agora com Covid. Então muita coisa mudou. Muita gente perdeu ente querido. Pra mim, infelizmente não é novidade perder um parente. Porque com 11 anos eu perdi a minha mãe.
nos mesmos 11 anos eu perdi meu avô. 2 pessoas que eu era apaixonada. Então pra mim não é novidade perder. Mas muita gente perdeu entes queridos pela primeira vez. E ainda de uma maneira mais difícil porque a gente não pôde se despedir. Com Covid a gente não pôde se despedir, fazer um grande velório e todo mundo não pôde. Teve muitas famílias que nem sabem aonde foi parar o corpo do seu ente querido. É muita coisa pra gente digerir. E tem muita gente que não é mais como era antes. Eu acho que ninguém é mais como era antes. Algo dentro da gente mudou. E muitas pessoas mesmo, entraram na depressão. Eu fui uma delas. Mas será que é fácil assumir que a gente tá com depressão? Que não é normal? Que não tá feliz? Não é fácil. Não é fácil assumir pra gente que a gente tem um problema. Que a gente precisa se tratar. Tomar medicamento, buscar ajuda, terapeuta. É muito complicado. É muito difícil. Será que tu tá pronto pra isso? Eu adiei essa decisão por anos. Há 3 anos eu faço terapia. E há um bom tempo a minha terapeuta fala pra mim que eu devia procurar uma psiquiatra. Claro, também por causa do meu déficit de atenção, que ia me ajudar muito ter uma ajuda, uma Ritalina, pra me ajudar a estudar. Mas esse ano não teve como escapar. Porque eu tava mais triste, mais infeliz do que o normal. Eu cheguei num momento em que eu tinha tudo e sentia que eu não tinha nada. E nesse momento eu tive que buscar ajuda de uma psiquiatra. 3 anos atrás eu tive um início de depressão. Eu busquei a terapia e na minha primeira consulta a terapeuta me falou que eu tinha passado por tanta coisa, eu nunca tinha tido tempo pra parar, que o último acontecimento da minha vida tinha sido a gota d'água. Eu tinha levado um pé na bunda, mas um pé na bunda da onde eu jamais esperaria. E eu fiquei sem chão. Foi muito difícil pra mim. Eu larguei a faculdade, assim, larguei as cadeiras que eu tava fazendo, não tranquei. Eu larguei o meu emprego. Eu larguei tudo. Eu ficava só no quarto. Eu tinha crises de ansiedade terríveis. Eu acordava de madrugada chorando. Foi muito difícil mesmo. Então eu resolvi que eu tinha que me erguer e procurar um emprego para poder pagar a terapia. Foi o que eu fiz. Então assim eu comecei a fazer terapia e nunca mais larguei. Mas a psiquiatra eu procurei por um motivo diferente. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu reparei que eu estava muito triste, mais triste que o normal. Uma coisa muito ruim mesmo. Além da dificuldade do estudo, que sempre existiu, eu estava chorando por qualquer coisinha. Tava demais mesmo, sabe? E a minha terapeuta me falou para procurar a ajuda de uma psiquiatra. Bom, 3 anos de terapia e em casa eu ainda não tenho apoio para fazer terapia. O apoio do meu pai, por exemplo. Ele não acredita que a terapia me ajuda. Mesmo já tendo admitido em algumas vezes e algumas fases da minha vida que fez diferença. Mas ele ainda não acredita plenamente na terapia. E eu sabia que essa fase do remédio eu teria que dar com ele. Porque ele é farmacêutico. Então todo e qualquer remédio que eu ponho no meu corpo eu pergunto pra ele. Mas remédios pra depressão eu sei que ele é totalmente contra. Então foi muito difícil pra mim conversar com ele sobre isso. Foi muito difícil pra mim assumir que eu tinha um problema. E mais difícil ainda conseguir o apoio do meu pai pra passar por esse momento. Mas eu fui lá, conversei com ele. Foi um caos, foi muito difícil. Porque se ele já não aceitava a terapia, dizia que era falta de Deus, o remédio foi mais difícil ainda.
Demorou muito tempo mesmo pra ele me ajudar. Eu coloquei todos os pontos na mesa. Eu disse, pai, eu não sinto mais vontade de estudar. Eu não quero mais trabalhar. Eu não sinto nem vontade de levantar da minha cama. Eu nunca tive assim. Eu não tenho mais vontade de lutar. Eu só quero ficar aqui. E eu não sei o que fazer. E a terapeuta falou comigo. Poxa, depois de todo esse tempo eu confio plenamente nela. Ela falou pra mim que seria interessante eu procurar a ajuda de uma psiquiatra. Mas eu preciso do teu apoio. Um dia depois, meu pai chegou e me falou que se eu acreditasse que era pro meu bem, que tudo bem, que ele ia me apoiar. Então eu fui atrás de uma psiquiatra. Encontrei uma maravilhosa, uma querida. A gente conversou e eu achei que eu fosse sair de lá só com a Ritalina. Mas ela disse pra mim que era claro que eu tava tendo um início de depressão. Essa palavra não é novidade pra mim. Eu já ouvi uma vez lá atrás, há 3 anos atrás. Mas dessa vez eu não tinha crise de ansiedade. Então, eu só tinha essa tristeza profunda. Então, pra mim, eu fiquei assim, perplexa. Mas ok. Ela me explicou como é que funcionavam os remédios. Eu sabia que eu ia ter que parar de beber do jeito que eu tava bebendo. Eu tomava vinho quase todo dia. Final de semana, cervejada, caipirinha. Por um bom tempo eu ia ter que parar. E seria interessante, na verdade, que eu nem misturasse os dois. Mas ok. Eu comecei a tomar medicação. E hoje, mais ou menos uns 6 meses depois, eu sou outra pessoa. Eu ainda tenho as minhas dificuldades pra vencer. Mas eu sinto uma força que eu não sentia mais dentro de mim. E o medicamento me ajudou. Mas assim, essa dor, essa coisa que eu senti, quando eu fiquei sabendo que tava com depressão, ela voltou a toda quando eu vi aquela cena. Essa cena. A fatídica cena da fazenda. Isso é foda no seu discurso. Humilha mais a Marina, humilha. Vamos lá, a gente tá tudo escutando aqui. Vamos lá. Já te chamou no close. Não tem problema nenhum, lindão. O quê? Você tá usando um problema meu contra mim? Você fica boa, de bem. O quê? É muito complicado. É muito complicado. Porque a gente se sente exposta do mesmo jeito que a Valentina foi exposta pelo Gui Araújo. A gente se sente exposta. E eu fico pensando num monte de gente que tem vergonha, porque eu não tenho vergonha de assumir que eu tenho depressão. Ou melhor, que eu tomo remédio, porque depressão já foi, não tenho mais. Mas eu tomo uma medicação. Eu não tenho vergonha de assumir que eu tomo uma medicação. Não tenho vergonha de falar que eu faço terapia. Mas tem muita gente que tem muita gente que esconde. É tão difícil dar esse passo e ter essa coragem. É muito complicado. Pra ver isso sendo banalizado em rede nacional, é muito triste. Decepcionante. Pra quem não sabe, a Valentina tem depressão pós-parto. É muito forte, tanto que ela toma 3 remédios ao dia. E o bebê dela já tem mais ou menos uns 3 anos. E ela segue em depressão. A depressão pós-parto é uma coisa muito complicada. Tem se falado muito hoje em dia do puerpério. Várias influenciadoras digitais falam sobre o puerpério, que é uma coisa que eu nunca ouvi falar. E que hoje a gente sabe que depois que o bebê nasce, tem essa fase do puerpério, tem uma tristeza, que meio que já é implícito por causa da mudança de hormônios que aconteceu no corpo da mulher. Mas, poxa, antigamente a gente não falava sobre isso. Então hoje a gente fala muito sobre puerpério e pouco sobre depressão pós-parto. Ou melhor, menos sobre depressão pós-parto, porque as coisas são interligadas. Mas hoje a gente sabe e tem a compreensão de que o puerpério é uma fase muito complicada na vida da mulher. Porque ela tem que dar conta daquele bebê e de todo o resto da vida dela. É muito difícil. E a Valentina, ela foi proibida de falar no programa que ela toma os remédios pela produção. Mas o público não é burro, o público sabe que ela vai tomar os remédios dela.
Mas ela não pode falar sobre isso. Ela não pode falar sobre a medicação dela, porque a produção proibiu. Então, quando isso é usado contra ela no jogo, isso foi de uma sujeira tão grande. Eu achei absurdo, de verdade, aquilo me tocou. Porque ele expôs ela, sabe? Na minha opinião, a Valentina é muito forte mesmo, porque ela teve a coragem de ir num programa que normalmente a tua vida já é exposta, mas ela foi com esse agravante da depressão. Então ela sabia que todo mundo ia ficar sabendo que ela tomou remédio, que ela toma remédio. E mesmo assim ela teve esse peito, essa coragem, e eu admiro muito ela por isso. Mas, falando do Gui Araújo, é um absurdo o que ele fez. Eu repudio veementemente a atitude dele. Eu acho de uma sujeira, de uma crueldade, porque assim, lá vale 1,5 milhão, vale, mas não precisava daquilo, sabe? Não precisava daquilo. Poxa, olha o jeito que ele falou com ela, sabe? Ai, vai... Tipo, ai, fica quietinha. Tipo, fica caladinha, já é ridículo. Mas isso foi além, porque ele usou uma fraqueza dela. O que é enxergado pela sociedade como fraqueza, ele usou para ferir ela. E isso é repugnante. Foi de cortar o coração. Primeiro deu raiva. Eu senti muita raiva. Gente, toda vez que eu olho esse vídeo me dá vontade de me avançar na câmera. E aí depois me veio uma tristeza. Porque tem que ser muito forte para buscar tratamento. Como eu já disse, é muito difícil assumir pra gente mesmo que a gente precisa de ajuda. Buscar tratamento é outro passo mais complicado ainda. Então tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu falei um pouco sobre a minha história, sobre depressão. Para quem precisa de ajuda, busque ajuda. Hoje em dia, graças a Deus, com esse negócio da pandemia, existem muitos canais gratuitos para a pessoa buscar terapia. Terapia é uma coisa que eu acredito que todo mundo deva fazer, porque não adianta, a gente nunca o ser humano nunca tá feliz 100% do tempo. E sempre tem aquela coisa lá de trás da nossa infância que machuca o nosso coração e que é importante a gente aprender a deixar ir. Quanto ao Gui Araújo, o único desejo que eu tenho pra ele é que tudo que ele faz para as outras pessoas volte pra ele. Não precisa ser em dobro, porque ele já apronta bastante. Ele já tem aprontado bastante. Ele tem aquele jeitinho de voz mansa, de politicamente correto, que fala um monte de bosta pra magoar as pessoas. Então, eu desejo de verdade que tudo que ele faz para as outras pessoas volte pra ele. Como uma praga mesmo, tá, pessoal? Como uma praga, tipo bruxa, entendeu? Porque assim, ó, eu achei um absurdo. Eu fiquei revoltada, assim, ó. Enfim, é um fã, tá? Bom, o vídeo de hoje foi isso, como eu já disse. Conta um pouco da tua história pra mim. Comenta aqui embaixo. Deixa um like se tu gostou, te inscreve no canal. Se tu precisa de ajuda, busca ajuda. Não deixa pra depois. Toda vida importa. Deus te ama. Toda vez que a gente pensa que ninguém nos ama, a gente olha pra cima porque Deus te ama. E é isso que a gente tem que pensar e é nisso que a gente tem que focar. Deus me ama, Deus não ia querer me ver nessa situação. É sempre assim que eu penso, toda vez que eu fico tristinha. E eu acho que é nisso que tu tem que pensar também. Beijo, pessoal. Tchau!